Olá pessoal, então vamos reiniciar aqui nossa aula sobre relatório mestre detalhe. Então só para relembrar onde a gente parou quando a gente criou um relatório básico de total de vendas por cliente. Eu vou dar um preview aqui só para a gente ver, né? O relatório está bem, só o esqueleto dele mesmo, não tem nenhum, não foi formatado nada, né? A gente colocou aqui só um cabeçalho e um rodapé, tá? E a princípio a gente tem aqui, ó, o código do cliente e o total que ele comprou, né? Então a gente atualmente temos 11 clientes aqui na nossa base, tá? E o total de vendas dele. Aí o nosso chefe chegou e falou assim, além do total de vendas, eu queria saber quais as vendas de cada cliente. Então, aqui eu tenho que o João da Silva, por exemplo, comprou R$ 710, mas quantas vezes ele comprou, qual o valor de cada compra dele. Então, a gente precisa ter um detalhamento dessas vendas aqui. E aí que entra essa situação do relatório mestre detalhe. No caso, esse relatório que seria o mestre, e o que a gente vai criar agora é o detalhamento dessas informações aqui. Provavelmente no estágio de vocês vão ter essas situações também, né? Pelo que eu elenquei dos objetivos na aula anterior. Então aqui a gente vai fazer o que agora? A gente vai pegar o João da Silva e listar todas as vendas dele aqui abaixo do nome dele. Depois o José da Silva, as vendas realizadas para ele aqui embaixo, e assim por diante, tá? Então é para isso que serve o nosso relatorinho de mestre detalhe, para detalhar alguma informação. Então voltando aqui para a nossa abinha de design, a ideia de criar o detalhamento vai ser adicionada aqui nessa aba Detail. Então por isso que eu estou aumentando ele novamente aqui, para a gente conseguir inserir um detalhamento aqui, ok? Aqui na paleta de propriedades, a gente tem uma das informações, ele é o subreport, tá? Então esse subreport é o subrelatório, é um subrelatório que vai realizar o detalhamento para nós, que nada mais, nada menos é que um relatório dentro de outro relatório, ok? No momento que eu adiciono o componente aqui nessa parte de detalhamento, isso é, logo abaixo aqui dos dados que eu quero, ele abre essa opção aqui. Eu poderia já, supondo que eu já tivesse desenvolvido um relatório com essas informações, eu poderia utilizá-lo de novo, né? Mas no nosso caso a gente vai criar um novo relatório. Então, utilizando a opção Create a New Report, ok? Vou na opção Próximo. Vamos criar ele em branco, né? Para ele não ter nenhuma. A gente só quer os dados que ele vai gerar, então a gente vai criar ele em branco. Colocar aqui no nosso projeto. No meu caso aqui eu estou usando aulas relatórios, vocês escolhem um projeto de vocês. E vou dar um nome para esse relatório. Aqui no meu caso eu vou colocar vendas detalhe, tá? Para também ficar bem sugestivo aí. Aqui nessa próxima telinha aqui a gente precisa escolher a conexão. Pode utilizar a mesma conexão que você criou lá no relatório principal. Eu vou utilizar o mesmo. Lembra que eu dei o nome de aula relatório. Selecionei. Ele já listou aqui para mim as minhas databases, porque eu estou conectado, obviamente. Tá? E aqui eu vou colocar minha consulta SQL. Como eu quero ter a lista de vendas, quais são as vendas que eu realizei para aquele cliente, nada mais justo que eu fazer um select asterisco from vendas. Tudo bem? Deixa eu só arrumar aqui. From vendas. E vou colocar a condição. Por quê? Porque cada informação dessa ela vai ter que ser limitada pelo cliente. Então eu vou colocar aqui só o código cliente. Vou colocar igual a 1 por enquanto. Só que esse 1 depois ele vai ser vai ser o cliente que está na linha aqui, tá? Mas mais tarde a gente vai ver como que isso aí vai funcionar. Aqui a gente está colocando só essa consulta para a gente conseguir obter os fields aqui na próxima telinha aqui. Então apareceu todos os fields aqui, né? Vou selecionar todos, vou para próximo. E aqui tem uma diferença, ó, que a gente não tinha isso no relatório principal, tá? Quando eu vou para uma próxima aba aqui, ele aparece aqui algumas informações que a gente precisa estar informando. E no nosso caso, ó, uma informação importante a gente pode usar uma outra conexão se quiser, não tem problema, né? Mas a gente pode usar a mesma conexão do relatório master e é interessante usar essa opção, por quê? Porque a gente sabe que ele está conectado no mesmo banco de dados, nas mesmas tabelas, assim por diante, ok?
Então a partir disso a gente dá um próximo. Aqui a gente vai setar o parâmetro que esse relatório vai receber. Então, como a gente quer o detalhamento aqui das vendas de determinado cliente, o parâmetro, é interessante trabalhar com o parâmetro que é o código do cliente. Então, vou adicionar aqui o parâmetro, tá? Vamos colocar aqui código cliente, que é o nome do nosso parâmetro, e vamos colocar qual que é o field que ele vai estar trazendo, né? Aqui, ó, é o código do cliente lá do relatório principal, ok? Que é o mestre. Tudo bem? Opa, eu acho que eu não selecionei. Isso, vamos selecionar aqui. Aí, já ficou lá em cima, bonito. O field código cliente. No finish, ele ficou aqui bonitinho. Dou um OK, ele vai aparecer aqui na lista e está criado aqui o nosso... Está iniciado, pelo menos, o nosso relatório de detalhe, tá? Esse relatório de detalhe nada mais é que um novo relatório com todas as propriedades que eu teria num relatório só, tá? Onde eu posso escolher o que eu vou ter ou não, ok? Então, só para a gente ter uma base do que ele está trazendo esse relatório, né, eu posso dar um preview aqui. Por enquanto, ele está trazendo todos os clientes, né, como eu coloquei código do cliente como parâmetro, eu posso colocar lá, tá? E vou dar um executar, ele vai trazer, não trouxe nada, tá? Por enquanto, ok? Uma informação importante é que é interessante a gente confirmar se o parâmetro foi criado. Então, a gente vem aqui na parte de parâmetros, ó, e vou ver o meu código do cliente, tá? E uma outra coisa importante é indicar o tipo de dado do código do cliente, tá? Aqui está como string, mas como a gente sabe, o nosso código do cliente ele é um tipo inteiro, ok? Então, selecionarmos o tipo inteiro aqui. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, né? Então, vamos lá. Selecionamos o tipo inteiro, tal. E agora, o que a gente precisa indicar aqui ainda, tá? Então, selecionando aqui a gente está no relatório, eu só vou fazer uma edição aqui nessa nossa SQL. Por quê? Aqui não é igual quando o cliente for igual a 1. É quando o cliente for igual ao parâmetro passado pelo relatório master, que é o código do cliente, tá? Não sei se vocês lembram nos relatórios anteriores, a gente tinha lá para passar um parâmetro, era o cifrão P, né? E o nome do parâmetro entre chaves, tá? Então, por exemplo, aqui código cliente. Então, estamos passando aqui esse atributo aqui. Até aí, tranquilo, né? Nenhuma novidade para vocês. Então, agora a gente tem aqui, ó, vou olhar o código fonte, ó. Ó que interessante. Aqui já está aquela informação que a gente pegou, o novo select, né? Selecionando tudo de vendas, onde o código do cliente for um parâmetro, código do cliente que está vindo do relatório mestre, tá? Só vamos dar uma olhada aqui no código do relatório mestre. Aqui ele está um pouco grande, aqui ele está maior um pouco, vou diminuir um pouquinho só para ele ficar do tamanho correto aqui. Mas aqui no source aqui, vocês podem reparar, eu vou só dar um Ctrl F para localizar aqui o subreport, tá? Vou encontrar ele aqui, olha aqui. Então aqui no código fonte no JRXML, a gente já tem algumas informações importantes aqui, que é o que o subreport está recebendo. Ele vai estar recebendo como parâmetro o campo código do cliente, né? Código cliente. E a conexão ele vai estar passando aí, tá? Então ele só está dando o nome do nosso vendas detalhe. Uma coisa importante então a gente está com dois relatórios trabalhando aqui, o vendas mestre e o vendas detalhe. Uma coisa importante para a gente estar trabalhando aqui é que o relatório de detalhe ele não vai ter nenhuma dessas não vai ter título, não vai ter sumário, não vai ter nada, só vai ter a lista de campos aqui, que quando ele gerar aqui, né, só vou fazer um teste aqui, vou colocar igual a 1, quando ele gerar aqui o relatório, ele vai ter que trazer somente o cliente que vier por aquele parâmetro, tá? Então, a gente precisa o quê? Apagar essas bandas aqui que a gente não está utilizando, ó. Então é só clicar nela, delete, delete, delete. A gente só vai deixar a banda de detail, tá? Só a banda de detail. E aqui também é importante o que? Adicionar os campos que a gente vai trazer. Então, nesse caso a gente pode trazer, como o código do cliente já vai ser daquele cliente, vamos trazer todos esses outros campos, que é o número da venda, a data e o total da venda, tá? Depois é necessário formatar a data e formatar o número, como vocês já fizeram, né? Mas aqui
a gente vai deixar só para exemplo aqui. Vou só diminuir um pouquinho aqui, né, para a gente economizar um pouquinho de espaço. Depois dá para diminuir mais, tá, pessoal? Mas vamos diminuir só um tanto adequado aqui, tá tranquilo? Então aqui eu tenho já então, os dados da minha venda, vou dar um preview aqui para ver se ele não está dando nenhum erro, né? Aqui no caso, pedi o parâmetro ali, vou trazer o cliente, né? Trouxe ali todos os clientes, trouxe alguns clientes, então ele não está dando erro aqui no meu relatório por enquanto, né? Ele trouxe algumas as vendas e os clientes lá, ok? Então provavelmente essas aqui são as vendas do cliente número 1, tá? Vamos só confirmar aqui. Se eu for ordenar por código do cliente no nosso banco, ó, nosso cliente 1 tem várias, né, vendas realizadas para ele. Ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ali eu estou listando as vendas para esse cliente. Ó. Então todas as vendas dele já estão dispostas aqui. Então quer dizer que o relatório de detalhes está funcionando. Uma outra coisa importante do relatório de detalhe é que como a gente só vai querer essa linha dele aqui, é importante a gente retirar as margens dele, tá? Então, se eu clicar com o botão direito aqui nessa parte da banda, ó, tem uma Remove Page Margins, tá? Então agora esse relatório só ficou aqui, ó, o detalhamento para listar as vendas daquele cliente. Então aqui a gente vai poder fazer essa seleção aí, ok? Então voltando aqui então estou no meu arquivo vendas detalhe, ó, vou salvar, tá? Para ficar bonitinho, vou salvar tudo. Uma coisa importante aqui, pessoal, prestem atenção nesse detalhe que eu vou falar agora. Inclusive é no detalhe mesmo. Sempre que eu salvo o detalhe, eu tenho que recompilar ele, porque senão o relatório mestre ele pega o antigo, tá? Então sempre cliquem aqui em Compile Report. Você compilou ele. Então, sempre que você fizer qualquer alteração no detalhe, você tem que recompilar ele para que senão vai pegar o antigo e vocês vão achar que não está dando certo, né? Então é importante ter essa informação aí. Aqui também, ó, é importante eu arrumar o tamanho dele, tá? Vou deixar ele aqui tomando todo o espaço aqui, ó. Estou diminuindo, deixando um tamanho adequado aqui, ok? E vou diminuir aqui o detalhe, ó, deu um duplo clique, ele já ficou do tamanho que a gente gostaria ali, tudo bem? Então até aí tá tranquilo, né? Então vamos dar um preview aqui só para ver o que ele está listando, ó. Então o que ele está listando para mim aqui, ó? O João da Silva, ele teve 1, 2, 3, 4, 5, 6 vendas. O total das vendas dele é R$ 710 e aqui tem o valor de todas as vendas realizadas para ele, tá? Notem que não for formatado data, não for formatado valor, nada, né? Mas já está o nosso subrelatório realizado aqui, ó. Então eu tenho o cliente, a data que ele realizou a compra e o valor dessa compra, ok? E aqui o primeiro informação é o total aqui que eu tenho, ok? Então aqui provavelmente vocês devem estar reparando que esse número aqui é o número da venda, é uma informação irrelevante. Então talvez fosse interessante retirar ela, tá? E uma coisa até para dar uma melhorada no relatório é deixar o nome do cliente, os dados do cliente aqui em negrito, tá? Só para a gente dar uma melhoradinha aqui. Óbvio que não vai ficar perfeito ainda o relatório, né? Do jeito que a gente gostaria, ó. Mas só vamos mudar aqui a aparência dele no text field, vou colocar ele todos em negrito, tá? Poder aumentar um pouquinho o tamanho, ó, deixar para 12 para ele ficar um pouco maior, beleza? E no detalhe, vamos lá no detalhe e vamos tirar o código do... Vamos lá no vendas detalhe, desculpa, e vamos retirar o número da venda que a princípio não está nos trazendo uma informação bacana, né? Então a partir de agora, ó, temos a informação aqui. Bom, pessoal, deu uma travada aqui no Tibico, mas voltou agora, né? O nosso relatório aqui. Então agora já há uma mudança aqui no relatório, onde eu tenho o cliente, tá? O João da Silva, tanto que ele comprou, e as vendas que eu fiz para ele, as datas e o valor respectivo aqui de cada venda. Então, esse relatório aqui nada menos do que detalha o relatório principal aqui, ok? Eu vou terminando essa videoaula agora
E na próxima a gente vai dar uma arrumadinha no relatório. Muito obrigado.